Como estava falando, acerca das leis, elas estão em todos os lugares, né? Elas se encontram no céu, no ar, na terra. Quando eu olho para o céu, eu vejo assim como fosse um monte de equaçõezinhas no céu, né? Na terra, no corpo, na vida, tudo é lei. Lei que Deus fez, programas, né, que Deus fez, né? E muitas vezes nós sofremos porque nós descumprimos estas leis. Porque eu sou cristão, sou crente, Jesus me protege. Não, é justamente porque acreditamos em Deus que nós devemos cumprir as leis da matéria, as leis da terra, as leis do físico, as leis. Temos que cumprir estas leis. O que é a ciência? A ciência é estudos destas leis que eu me refiro para vocês. Quando Adão pecou, ele foi tomado pela terra, a Bíblia diz. Então Adão ficou sujeito a muitas leis que essa terra impôs. Quer dizer que talvez antes de Adão cair, ele não fosse sujeito a essas leis, né? Mas depois da queda, ele se tornou sujeito às leis desse planeta aqui. Deus criou a terra e os céus, e criou o mundo moral, e nós seres humanos, né, que somos mundo moral, e toda a extensão da matéria. E a criação extra matéria é bem maior do que nós pensamos. Adão, ele fazia parte da criação moral de Deus. Qual é a criação moral de Deus? É aquela criação onde Deus respeita a vontade do homem. Deus respeita a vontade dos seres, né? E disse Jó: alguém poderá ensinar ciência a Deus? Jó 21, 22. Quem poderá ensinar a Deus? Se ele foi quem criou todas as coisas. Deus é o criador de todo o universo, como diz em Isaías 42, 5. A lei é sobre todos. Alguns pensam que só existe a lei mosaica, né, o decálogo. Não, tudo é lei. Cada cabeça tem uma lei. Você é uma lei. Você tem dentro de você um conjunto de leis. E você mesmo é uma lei. Porque cada cabeça tem uma sentença. Cada cabeça tem um mundo, um universo. E Deus respeita você. Deus respeita você como respeita esse universo. Por isso que Deus não invade a sua privacidade. Deus não invade o seu querer. Deus não atropela a tua vontade. Porque Ele fez no mundo moral o livre arbítrio. A lei é sobre todos, sobre você, e você é uma lei, né? E na minha opinião, segundo o livro Como Evitar Problemas e o livro Enigma dos Sonhos, as leis são vivas e elas são autônomas, elas agem autonomamente. Deus é criador de todas as leis do universo, e o próprio Deus, que é o criador de todas as leis do universo, Ele obedece a todas elas. Veja que coisa interessante, né? As leis são autônomas, são executadas, elas são feitas para executar. Se Deus fez a lei da gravidade, Deus não vai tirar a gravidade para salvar um cara que pulou do prédio. A gravidade vai matar aquele cara de todo jeito, né? A lei que dá a vida também pode tirar. A lei pode tirar a vida e a lei pode dar a vida, independente de Deus, porque Deus já fez ela para isso mesmo. Interessante, né? A lei é como se fosse uma pessoa. Como se fosse uma pessoa. Você é uma lei. Mas, vamos dizer, a lei do universo é como se fosse uma pessoa. Quando nós afligimos essas leis, elas nos dão a paga, né? Elas são atenuáveis, às vezes elas são desculpáveis e às vezes não. No mundo moral, nós sabemos que cada uma aliança tem uma lei. Então, quem é noivo, existe uma aliança para quem é noivo, né? E existe outra aliança para quem é casado. Então a lei mudou, mudou a aliança, mudou a lei. A responsabilidade é bem maior. Deus respeita as decisões dos homens, porque isso chama-se livre-arbítrio. Alguém pode dizer, mas não existe livre-arbítrio, né? Também não existe na Bíblia a palavra onipresença, onisciência e nem onipotência. E contudo nós sabemos que existe em Deus.
Todo ser vivo tem direito e tem deveres perante essas leis do Todo-Poderoso. Todo ser vivo tem direitos e deveres. Um exemplo disso que nós podemos tirar está na Bíblia, que é justamente aquela oportunidade que Deus teve de não botar a cobra na arca de Noé. Imagina se Deus não tivesse colocado a cobra na arca de Noé. Seria bom? Quantas milhares de pessoas Deus não teria salvado não colocando cobras na arca do Senhor? Mas por que Deus colocou a cobra na arca? Era a oportunidade das bichas morrer afogadas, né? Deus colocou as cobras na arca da aliança, mesmo sabendo que elas iam matar milhares de pessoas, porque a cobra tem direito. É incrível, né? Parece a cobra tem direito. Ela não é um ser vivo, Deus não fez ela. Então automaticamente ela tem direito perante as leis. E Deus obedece todas as leis. Depois da rebelião de Lúcifer, veja só os senhores, Lúcifer ainda passeava pelo céu. Algumas pessoas pregam um Deus pior do que o diabo, que se o cara pisar no pé dele, Deus vai dar um câncer, Deus vai matar, né? Eu aconselho você ver até aquela palestra sobre o Evangelho do Cangaço. Veja essa palestra, né, no nosso site. A rebelião de Lúcifer foi grande. Ele provocou um maior rebu nos céus. Enganou anjos, colocou os anjos contra Deus e tudo mais. Mas a Bíblia diz em Jó que veio os filhos de Deus se reunir, e entre os filhos de Deus veio Lúcifer. E Deus perguntou para ele: onde tu estava? E ele disse: eu estava rodeando a terra e passeando por ela. E ainda estava no céu falando com Deus. Por que Deus deixou Lúcifer entrar no céu? Porque era direito dele naquela época. Não existia nenhuma lei que proibisse dele entrar no céu. Rapaz, é assim. Lúcifer só caiu do céu depois que Cristo Jesus estava na terra e disse: eis que eu vejo o diabo caindo dos céus como um raio. Como um raio. Então ali acreditamos que ele não tem mais acesso aos céus. Leis no mundo espirituais, lei no mundo moral e lei no mundo da matéria. São leis. Leis e mais leis. E temos que aprender a observá-la para não errarmos contra ela. Porque se nós errarmos, seremos prejudicados. Temos que ter o cuidado de não quebrarmos as leis. O cara pega um carro, o carro é novo, aí bota 200 km. A pista é nova, mas de repente inventa de um animal passar na frente, a lei, né? E aí não dá para livrar. E aquele animal que pesa 500, 600 quilos, ele se torna toneladas no para-brisa do carro. Quantos irmãos e amigos morreram porque quebraram a lei? Às vezes Deus intervém e às vezes Deus não intervém. A sociedade tem uma lei, você tem que respeitar a lei da sociedade, porque a sociedade pode decretar o teu extermínio, pode decretar a tua prisão e pode te prejudicar ou também beneficiar, se você estudar a lei do convívio da sociedade. Leis culturais, cada pessoa, cada país, cada local, cada igreja tem a sua cultura. Nós temos que respeitar. Se você está numa igreja que não usa saia, não use. Que outra que não usa calça comprida, não use. Respeite, né, a cultura de cada um, desde que não te prejudique. A nossa consciência tem uma lei e você tem que respeitar a si mesmo. E muitas pessoas, elas quebram essa lei porque elas desrespeitam a si mesmo. E a lei da sua consciência as pune com doenças e outras coisas. Com a lei que julgardes, sereis julgados. Ou seja, com o juízo que julgardes, sereis julgados. Cristo falou: com o juízo que você julgar, você também será julgado. Que palavra, hein? Então, há uma lei dentro de você mesmo que pune você mesmo. Esta lei, ela te beneficia como também te prejudica.